o governo de Israel voltou a exigir uma retratação de Lula após o petista ter comparado a operação militar do país contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza ao Holocausto. Israel Katz, ministro de Relações Exteriores israelense, escreveu a seguinte mensagem em sua conta no X, antigo Twitter, nessa terça-feira, e prestem atenção porque vale a pena, hein? Abre aspas. Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez? Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, usou-as como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente. Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente. Que vergonha! Sua comparação é promíscua, delirante, vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona non grata em Israel. Fecho aspas. Lembrando que persona non grata é uma pessoa indesejável, que não é bem-vinda no país. E o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, reagiu em suas redes sociais à declaração do ministro israelense. Abre aspas. O chanceler de Israel, Israel Katz, distribui conteúdo falso, atribuindo ao presidente Lula opiniões que jamais foram ditas por ele. Desde o primeiro dia, o presidente Lula condenou como terroristas os ataques do Hamas contra o povo de Israel. O governo Netanyahu se nutre da guerra para se manter no poder. A maioria da população israelense rejeita a política extremista do governo e a comunidade internacional cobra o fim dos ataques em Gaza. Fecho aspas. É óbvio que, como costuma acontecer entre os petistas e entre toda a sua claque, seja virtual, seja em emissoras de TV e rádio, eles nunca destrincham exatamente aquilo que é dito a respeito deles ou aquelas informações que são inconvenientes para eles. Então, eles simplesmente fazem acusações que são, em sua essência, narrativas genéricas, que falseiam a realidade e as declarações dos outros. Então, ele fala aí em conteúdo falso, mas ele não faz um exame exatamente das palavras, das frases utilizadas e, obviamente, não resgata aquilo que o Lula disse, não usa aspas nem para as declarações do Lula, nem para as declarações do ministro. É um método de você manipular ali as narrativas para tentar sair por cima numa discussão sem ter razão. E a gente também separou uma publicação do governo israelense no X que ironizou o dano de Lula à imagem do Brasil. A página oficial de Israel reagiu a um post de outro perfil que diz, abre aspas, o que vem à cabeça quando você pensa no Brasil? Fecho aspas. E aí escreveu a seguinte mensagem em resposta, marcando a conta de Lula. Antes ou depois de Lula ter entrado de cabeça na negação do Holocausto. Então está aí a declaração de Israel, que desde o começo dessa reação militar, quer dizer, desde os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro, usa aí as redes sociais para rebater narrativas, para confrontar aqueles que atacam o país, aqueles que banalizam o Holocausto. A gente acompanha isso e cobre em antagonista.com.br, cruzoé.com.br, aqui no Papo Antagonista. Todas as semanas a gente vê isso acontecer. Agora, lamentavelmente, o Brasil entrou no radar por causa das declarações do Lula. Então, Israel está constatando que o Lula afeta a imagem do Brasil negativamente. Duda, o que você destaca dessas consequências das barbaridades ditas no domingo, 18 de fevereiro, pelo Lula, lá num hotel na Etiópia, durante entrevista coletiva? Bom, Felipe, o que a gente viu hoje é que os dois lados, tanto do governo israelense quanto do governo brasileiro, estão escalando, estão dobrando a aposta. E isso tem motivos dentro de cada um desses países. Israel está super ativo aí nas redes sociais, o ministro Israel Katz publica até em português, né? Muito bem, assim, ele pega essa postagem aí sobre como é que você vê o Brasil e compartilha, né? O governo israelense faz isso. É claro que o Lula não negou o Holocausto, né? Mas, assim, tem uma vontade, um esforço do governo israelense de fazer essa crise render, e isso porque o Netanyahu, politicamente, ele cresceu muito
prometendo para a população israelense de que ele iria proteger a população de ataques terroristas, e o que a gente viu no 7 de outubro foi uma baita de uma falha no sistema de inteligência e no governo também, que não deu atenção aos avisos. Então, o Netanyahu está com uma aprovação baixa, as pesquisas eleitorais dão que o Benny Gantz, que é um rival dele, que está agora na coalizão, ganharia fácil, e quando Israel tiver eleições, acho que são daqui a uns 3 anos, dificilmente essa eleição vai ser antecipada, o Netanyahu está fora. Então, o Israel Katz tem um interesse dele, que tentar uma redenção aí do governo Netanyahu, atacando o Lula. E tem também o cálculo aqui do governo brasileiro, né? Eles estão pedindo desculpa, mas não vai ter desculpa nenhuma. Não teve até agora. Tudo que o Lula disse foi premeditado, foi calculado. O Lula, depois que fala isso, o Celso Amorim, a Gleisi Hoffmann do PT, o Paulo Pimenta, o Stedley, né, do MST, todo mundo endossa. Então, é um movimento conjunto, coeso, e isso também tem explicações internas. O governo Lula é um governo que está patinando, que tem uma eleição municipal e estadual aqui esse ano, depois de 2 eleições que eles foram muito mal, o PT não teve nenhuma capital, não venceu nenhuma capital na última eleição. Quando as pesquisas, eu não lembro agora qual que é a pesquisa, tá? Mas pergunta qual foi o grande feito do governo Lula? As pessoas não sabem responder, né? Não sabem o que dizer. Então, o Lula também está tentando usar essa crise em proveito próprio para conseguir aí meio que ganhar uma imagem, porque ele não tem nada para mostrar aqui no Brasil. O Duda falou do Benny Gantz, e aí me fez lembrar do Yair Lapid, quer dizer, são 2 líderes de oposição ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A coalizão citada aqui pelo Duda é o chamado triunvirato de guerra, que reúne o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa, o Yoav Gallant, que foi esse autor da postagem crítica ao Lula, e o Benny Gantz, que é um líder de oposição. Quer dizer, houve uma coalizão formada para centralizar as decisões de Israel num momento de guerra. A oposição faz parte, portanto, da tomada de decisões. E Lula, mesmo assim, acusa Israel, e depois a Gleisi Hoffmann passa pano para as declarações dele, falando, não, na verdade, ele estava fazendo uma crítica ao governo de extrema-direita. Ora, você tem aí um triunvirato nesse momento, quer dizer, eles nem sabem direito daquilo que eles estão falando. E o Yair Lapid, que é alguém da oposição, alguns chamam, em geral, as pessoas mais à esquerda chamam de centrista, mas muita gente chama ali de centro-esquerda, mostra algumas posições à esquerda. Quer dizer, é alguém que está, de fato, à esquerda do Benjamin Netanyahu. Ele também repudiou as falas do Lula. Vamos colocar aí o print do Yair Lapid no X, que muita gente não viu, que passou despercebido aí na imprensa. Então, vou ler aqui o seguinte: o presidente do Brasil fez uma declaração vergonhosa que mostra ignorância e antissemitismo. O Estado de Israel está com o coração partido e chocado com o massacre dos seus cidadãos. 134 ainda são sequestrados nos túneis de Gaza, quer dizer, ainda são reféns mantidos em cativeiro nos túneis de Gaza. Eu me pergunto o que Lula teria dito se uma organização terrorista tivesse prejudicado o Brasil daquela forma. Vergonha. Eu acho, Lapide, que eu poderia até responder o que o Lula diria. Ele talvez perguntasse se a gente for julgar por aquilo que ele diz sobre países invadidos e atacados, ele ia perguntar qual parte do território do Brasil os invasores, os terroristas gostariam de levar, porque ele disse que a Ucrânia, presidida pelo Volodymyr Zelensky, não poderia querer tudo, né? Que talvez fosse o caso de entregar ali foi a Crimeia que ele falou para o Vladimir Putin, uma região, né? Uhum. E de modo que a gente perguntou na ocasião se ele entregaria o quê?
Amazônia, o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, se alguém atacasse o Brasil. Pois é, e em mais uma lacração nas redes sociais, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ecoou a declaração aloprada de Lula contra Israel. Abre aspas. O governo brasileiro, sob a liderança do presidente Lula, desde o primeiro momento condenou os ataques do Hamas, que, sem meias palavras, classificou de terroristas, e clamou pela libertação incondicional de todos os reféns. E nem... Só um parênteses aí, esse negócio de desde o primeiro momento é tudo conversa fiada, demorou, teve que ter pressão para fazer qualquer tipo de repúdio, só foi falar em terrorista depois, apenas sobre o ato, não sobre o grupo. Quer dizer, fica parecendo até o Jair Bolsonaro, que no começo não da pandemia, né, não se preocupava com a vida da população e tal, depois falou, não, desde o começo nós falávamos, etc. A única intenção que ele tinha desde o começo é que a economia não parasse de girar e tal. Ele estava desprezando absolutamente o vírus e depois falava que desde o começo, quer dizer, a pressão vai fazendo com que os políticos façam algumas concessões à realidade, mesmo que não totais. E aí, com o tempo, eles vão dizendo que desde o começo eles fizeram aquilo que passa a ser um maior consenso, né? E então continua aí o Silvio Almeida. Em nenhum momento o presidente Lula manifestou-se contra o povo de Israel ou contra a comunidade judaica. Pelo contrário, Lula se indigna contra a ação desproporcional e assassina de um governo, que inclusive passa a ser questionado por outros membros da comunidade internacional que se unem ao Brasil na exigência pelo cessar-fogo diante do Conselho de Segurança da ONU. Fecha aspas. Detalhe, são, em geral, regimes autocráticos que se uniram à denúncia da África do Sul, né, Duda? Uhum. E que não foi acatada pela Corte Internacional em relação a um cessar-fogo imediato, portanto, foi preservado o direito de autodefesa de Israel contra a vontade do Brasil. Bom, Felipe, o Silvio Almeida é um ministro que está procurando aí uma função, uma utilidade. Ele já foi muito cobrado aqui por nós e também por parlamentares em relação a violações de direitos no mundo, então de ucranianos, de padres nicaragüenses, de opositores venezuelanos, quando teve também o atentado a Israel com 1.200 mortos, e a desculpa que ele deu para não entrar nesses assuntos era de que, olha, mas, na verdade, eu estou preocupado aqui com os direitos humanos no Brasil. E tinha uma pauta dele ali, né, sobre direitos humanos, que ele tocava isso aqui, né, direitos humanos nas prisões brasileiras, direitos da população LGBTQIA+, só que aí agora ele parece que gastou aí uma boa parte da manhã dele escrevendo esse textão para falar da questão da guerra Israel-Hamas, né? Então ele faz aquele oposto do que ele falou.